welcome home. So is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Hey. Welcome aboard PanCon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Chris, let me in! Chris! I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. To protect them from the darkest time in the history of this world. We all have a right to know if we're gonna die. We're gonna die! I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad! Looks like the end of the world. One of these days the sky's gonna break and everything will escape. Bem, meu amigo, caro telespectador, agora nós vamos para um momento mais especial dessa programação. A pregação da Palavra de Deus, o seu momento Bíblia no Ar. Bem, caro amigo telespectador, eu quero desafiar você agora a meditar na Palavra de Deus juntamente comigo. E para isso nós vamos pegar os nossos instrumentos de regra e fé, que é a Palavra de Deus, a Carta Magna. Bíblia Sagrada, no capítulo 13 do último dos livros, o Apocalipse de Deus, capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 16, a palavra de Deus diz assim: também obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem ou de uma pessoa, e este número é 666. Eu quero pregar nesta bela manhã debaixo do tema A Marca da Besta. Algumas pessoas, quando leem um texto como este, ficam assustadas, mas está na Bíblia Sagrada para que todos que possuem um exemplar possam ver que os sinais estão evidentes. As profecias de João no Apocalipse, elas estão mais atual do que o jornal que sai a cada manhã. Nós percebemos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. E por que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus? Porque consta na Bíblia Sagrada mais de 2.400 vezes a Palavra de Deus sendo otorgada a ele, porque diz: assim diz o Senhor, mais de 2.400 vezes, Deus dizendo que a palavra dita na Bíblia pertence a ele. Com isto, eu aprendo que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e, acima de tudo, ela é eterna. Ela não vai passar sem que tudo se cumpra. A própria palavra de Deus diz, palavra de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, e versículo de número 35, a Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 70% da Bíblia Sagrada são profecias, das quais a maioria já se cumpriu e muitas estão se cumprindo exatamente nesse intervalo de tempo em que você assiste esta programação. E eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada diz e prediz sobre o fim dos tempos, sobre um tempo em que nós deveríamos saber que o tempo do fim é chegado. Os dias finais, nós percebemos que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja
na terra. Isso em profecias fala sobre a revelação que Deus deu a João acerca das coisas que devem acontecer. A palavra Apocalipse significa revelação. Deus descortinou, Deus mostrou, Deus tirou a cortina e revelou para João os dias finais da humanidade sobre a terra. Assim eu posso afirmar que nós estamos chegando na hora final. Assim eu posso afirmar que nós estamos adiantados nos calendários escatológicos da Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo os cumprimentos proféticos e eu posso afirmar em claras palavras que nós estamos apontados para o final pela Bíblia Sagrada. Os sinais são claros, nus e patentes aos nossos olhos. Só não vê quem não quer ou quem não busca esse conhecimento. E nós precisamos identificar que hoje os sinais da Bíblia estão mostrados tanto na natureza, como na política, como na religião. Estes sinais evidenciam claramente que nós estamos chegando no final predito no Apocalipse. A Bíblia Sagrada, ela vem nos falar, nesse texto que eu acabei de ler, sobre certa marca, a marca da besta ou a marca do anticristo, que a Bíblia o identifica como a besta, cujo número é, como eu acabei de ler, o 666. Mas você talvez esteja me perguntando, o que vem a ser isso? Talvez você esteja me perguntando, qual o significado do 666? Talvez você esteja com várias indagações e você pergunte ainda mais enfaticamente, o que isso tem a ver comigo ou conosco? Talvez você esteja perguntando, será que isso é para o nosso tempo? Eu quero dizer que a marca da besta, esta marca 666, é uma marca mais sinistra da Bíblia Sagrada. É o número diabólico. Dos números, é o número mais estudado, mais difícil de se entender, debatido por estudiosos ao longo de milhares e milhares de anos, de 2000 anos pelo menos para cá, é um número muito comentado. Mas eu quero dizer para você, não fique triste, porque Deus, Ele revela através da sua própria palavra o profundo e o escondido, como está registrado em Daniel capítulo 2, versículo de número 22, a Bíblia diz, Deus revela o profundo e o escondido, porque Ele conhece o oculto, Ele conhece todas as coisas. E Deus revelou a João que a humanidade no fim dos dias ia ser marcada, melhor dizendo, por uma marca de um homem, um número místico, religioso, sincretista, maligno e diabólico, em que todos iam ser escravos, em que toda a humanidade que aceitar este número ia ficar dependente desta forma de escravização, e todos iam ser obrigados, e mais do que obrigados, todos que não receberem esta marca, o 666, iam literalmente perder as suas vidas. Só é você consultar Apocalipse capítulo 13, do versículo 15 a seguir, você vai perceber essa clara verdade. Eu quero falar sobre a primeira verdade sobre o número místico 666. A primeira verdade é que ele será, este número, uma marca de controle, uma marca de dominação, uma marca em que todos estarão ligados à escravização planetária dos seres humanos, que vão estar marcados por esta marca que identifica um homem e que tem a ver com o 666. A segunda verdade que eu quero mostrar para você, caro amigo telespectador, da Bíblia Sagrada referente à marca da besta, é que é um número ligado à adoração de um homem maligno, que a Bíblia descreve como a besta, o anticristo,
Este número tem a ver com adoração. Todos os que receberem esse número estão vendendo a sua alma, estarão se vendendo para desfrutarem de aparentes prazeres, de aparentes facilidades. Então este número, a segunda verdade que aborda, é que está ligado à adoração de um homem, e não somente de um homem, mas do próprio diabo. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16, na parte B, a Bíblia diz que faz com que todos que não adorassem a besta fossem mortos. Então é um número de adoração ao diabo, à besta, ao anticristo, ao falso profeta. A terceira verdade que eu quero abordar com você neste rápido estudo de meditação do Apocalipse do tempo final é que ele é um número de perdição eterna. A Bíblia Sagrada chega a ser enfática no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 9, que ai daqueles que recebem o número da besta, ou seja, o 666. É claro que naqueles dias as pessoas que serão marcadas não vão ver o número claro 666, mas por detrás daquela marca haverá esse número místico, religioso e de adoração ao diabo. E nós devemos ter muito cuidado com certos tipos de marcação que estão querendo colocar nas pessoas, especialmente quando a Bíblia diz que vai ser na testa ou na sua mão direita, porque este número ele tem a ver com perdição eterna. Se você abrir a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 14, no versículo de número 9, a Bíblia diz que todos que receberem esta marca também receberão de Deus a condenação eterna. Eles vão sofrer os juízos, eles vão sofrer a condenação de Deus. Mas a quarta verdade que eu quero falar, enfatizar e mostrar para você, amigo telespectador, é que este número, esta marca 666, ela virá com uma facilidade para toda a humanidade, uma facilidade tecnológica. Poderia até dizer em linguagem tecnológica uma facilidade ultra tecnológica, uma facilidade que hoje é chamado de biochip, uma facilidade que é chamado de chip da vida, um facilitador da vida da humanidade moderna e do século 21. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia mostra há mais de 2000 anos que qualquer que receber a marca na mão direita ou na testa, esse tal vai beber do vinho da ira de Deus, da condenação deste Deus, a qual cada um que receber estará comprometido com a adoração ao diabo, que é o idealizador desta marca 666. Com isto, eu quero mostrar claramente para você que as profecias, ela prediz a vinda de um homem maligno, que a Bíblia denomina como o anticristo. Se você abrir a Bíblia Sagrada em Apocalipse, você vai perceber no capítulo 13 que há um ser chamado a besta. João, no capítulo 2, versículo 18 da sua primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, nós sabemos pelos sinais que o anticristo irá se manifestar. É isso que João diz, e mostrando que o anticristo haveria de vir. Este anticristo, que é narrado na Bíblia como a besta, ele é chamado assim porque besta fala de um animal feroz, um animal cruel, furioso, um animal que age pelo seu instinto. Essas características é as características animalescas de um homem que vai ser um ditador mundial, que a Bíblia o denomina como o anticristo, a besta que surge do mar. Ele será um homem selvagem, ele vai usar a lei da selva. Todos que não obedecerem, ele vai literalmente passar ao fio da espada.
ele vai perseguir, ele vai pilhar, ele vai destruir, ele vai matar, porque ele é a besta, ele é animal, ele é irracional, ele é feroz, ele é cruel. E a Bíblia Sagrada mostra que por força de leis humanas, esse anticristo, ele vai fazer guerras contra os santos, e a Bíblia diz que ele vai fazer literalmente com que todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, todas as nações, todas as culturas, todos os povos, toda a humanidade daqueles dias, porque a igreja já vai ter sido arrebatada, acreditamos nisso, ele vai fazer com que todos se dobrem a ele, obedeçam-lhe e sejam numerados pela marca 666. Talvez você esteja me perguntando, mas por que 666? O que é o 666? Todos que leem as Escrituras, eu quero explicar isso para você. Todos os que leem as Escrituras sabem que Deus criou tudo em 6 dias e ao 7º dia Deus descansou. 6 dias foram os dias da criação, mas o 7º Deus descansou. Por que 666? Porque 7 é o número do descanso, o número da perfeição. Deus descansou no 7º dia. Então o número 7 na Bíblia, você pode ler de Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que o número 7 é atribuído a Deus, porque é o número da perfeição. Mas o 6 ficou ligado ao homem. O homem foi criado no 6º dia. O 6 ficou associado ao homem e principalmente depois da sua queda, ao homem caído. Então nós aprendemos que o 7 é maior do que o 6. O 6 é um número imperfeito, perfeito é o número 7. E quando nós vemos 666, nós percebemos que há literalmente uma clara espécie de trindade, uma imitação zombateira ou zombeteira que vem fazer com que nós entendamos que esse número, tenta imitar a trindade de Deus, porque nós aprendemos que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está sendo um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você percebe 3:6. Você vai observar no capítulo 13 de Apocalipse, que um 6 deve ser atribuído ao anticristo, outro 6 atribuído ao falso profeta e outro 6 ainda atribuído ao dragão. Por quê? Porque no capítulo 13 de Apocalipse aparece o dragão, aparece o falso profeta e aparece o anticristo. Como são 3:6 e é número de imperfeição, número do homem caído, você vê claramente uma ligação entre o falso profeta, o anticristo e o diabo, numa aliança maligna tentando suplantar Deus. Com isso nós aprendemos que o diabo é um claro imitador. Ele está imitando e tentando zombar com essa tríade satânica 3:6, o dragão, o anticristo e o falso profeta, querendo imitar a trindade. Com isso nós entendemos que Deus, ele trará um juízo muito grande sobre esta geração que adorar esta trindade satânica. Mas eu quero trazer algo interessante para você. Por que uma marca? Aprenda, a marca diz respeito a selo, poder de propriedade, garantia do seu dono, de um dono legítimo. Significa selo, marca, a marca da besta, que há um senhor absoluto, é um selo de posse e de direitos. O 666 exemplificando como os fazendeiros marcam o gado. A mesma coisa, o anticristo vai marcar os seus súditos e o diabo estará selando aqueles que eles estarão vendendo as suas almas ao diabo. E eu quero mostrar para você que o diabo, ele vai selar através do anticristo a humanidade caída,
aqueles que estão no prazer do pecado e não querem obedecer ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz aos Tessalonicenses que todos que não amaram a verdade, que não querem saber da verdade da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eles serão enganados literalmente pelo diabo e receberão essa marca sinistra e diabólica que é o 666. Com isso nós entendemos que milhões e milhões, talvez até bilhões, vão ser literalmente microchipados nesta época, o número da escravização total. E eu quero mostrar para você também aqui que nessa época, para ser livre, tem que ser escravo, porque a escravização através da marcação do 666 vai fazer com que as pessoas se tornem súditos leais, mas sem muitos direitos de ir e vir. A liberdade nesta época vai ser cerceada. E eu quero mostrar para você que nós acreditamos, assim como muitos teólogos, você pode pesquisar o assunto, que o microchip, ele com certeza, ele é o protótipo, ele é o início, ele é a gênesis do que vai ser a real marca escravizadora, dominadora e controladora de tudo, que é a marca da besta, o 666. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Isso mostra um controle total. Ninguém vai poder ser atendido em hospitais, postos de saúde, vai poder viajar, fazer concurso, comprar, vender, fazer transações bancárias. Ninguém vai poder, a não ser que seja microchipado, e nós estamos vivendo o princípio disso no mundo inteiro, onde hoje são produzidos milhões de chips, e esse microchip já chegou também aqui no Brasil. O microchip atual é chamado de biochip. Foram gastos mais de 15 milhões em pesquisas com esse microchip e descobriram que o melhor lugar para se colocar o microchip, você pode pesquisar isso na internet, foi na testa ou na mão, exatamente como prediz Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 16. Ele é do tamanho de um grão de arroz. Características desse microchip: mede 7 milímetros por 0,75 o seu tamanho. Ele é feito de bateria de lítio e ele é recarregável com a temperatura do corpo. Ele vai ser usado contra sequestro, por quê? Porque ele vai ser usado com os satélites. Ele vai ser lido por scanner para que a leitura dele identifique a identidade de cada pessoa. Ele vai substituir o RG, o CPF, título de eleitor. Ele conterá o histórico de saúde de cada pessoa. Ele vai substituir cartão de crédito, passaporte e vai ter muitas outras utilidades, como travar e destravar a porta. E por isso a humanidade estará aberta a recebê-lo, mas por detrás deste microchip que a Bíblia diz que vai ser na testa ou na sua mão, há esse número condenatório, essa adoração ao diabo, onde as pessoas estarão, por causa dos prazeres, das facilidades da vida, vendendo a sua alma ao diabo. Nos Estados Unidos, eu quero dizer para você que desde 2013 é uma obrigatoriedade na área da saúde. Todos que querem ser atendidos têm que ter o microchip. Eu quero dizer para você que na Europa, desde 2014, todas as crianças recém-nascidas recebem um microchip. E eu quero dizer para você que a ideia está ganhando o mundo inteiro. Muitos empresários, famosos, jogadores, estrelas de Hollywood já estão usando o microchip como uma facilidade. E eu quero dizer que no Brasil, a presidente de nossa nação, ela já declarou em alto e bom som que o projeto é microchipar todos os brasileiros, todos os cidadãos brasileiros. Com isso eu quero dizer para você, caro amigo telespectador,
que nós estamos entrando na época final. Os Illuminatis, os senhores do mundo, chamam essa época de nova ordem mundial. Quem introduz, quem fomenta, quem banca esta ideia de um governo mundial? Se você já pesquisou na internet, você vai descobrir que as sociedades secretas, os Illuminati, o Clube de Roma, os Bilderberg, a ONU, todos esses controlam a mídia atual, e isso será através de uma ditadura muito pior do que a que Hitler fez, aonde milhões de pessoas vão serem literalmente perseguidas quando as leis marciais forem introduzidas no mundo, e nós precisamos estar atentos, porque nós estamos chegando ao final de uma era que a Bíblia Sagrada chama de o tempo da graça. Jesus Cristo está para voltar. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. E eu pergunto, e a sua salvação? Você tem garantido o seu nome no livro da vida? Talvez você me pergunte, pastor, o que eu devo fazer para que o meu nome esteja no livro da vida? Você deve confessar Jesus Cristo, você deve obedecer o Evangelho, você deve arrepender-se dos seus pecados, você deve procurar obedecer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela não volta vazia. Tudo que está na Bíblia ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir, porque a Bíblia mesmo diz que passará os céus e a terra, e eles vão passar, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Nós estamos vivendo o tempo do fim. As coisas estão se afunilando, o mundo está entrando pelo funil. Os sinais estão evidenciados, só não vê quem não quer. E nós entramos na era do Apocalipse. Bem-vindo à era do Apocalipse. Estamos chegando ao final. Jesus está voltando. E eu quero convidar você, caro amigo telespectador, a fazer uma profunda reflexão. Você está preparado para subir se Jesus voltar? Ou você vai ser mais um dos que vão ficar aqui nessa terra? E a Bíblia prediz que vai haver catástrofe terrível, na forma de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus sobre uma humanidade que vai fazer aliança com a besta e com o seu número sincretista, religioso, místico, maligno. Será que você está preparado para se encontrar com Jesus hoje? Se você não está, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se você diz, pastor, eu quero receber esse Jesus que o Senhor está pregando, eu quero receber a palavra de Deus no meu coração, e eu quero viver esta palavra, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos aonde você estiver, fechar os seus olhos, e eu quero orar por você e pela sua vida e pela sua família. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar todas essas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Quero te pedir a tua graça e a tua misericórdia. Aonde houver um coração quebrantado, que te teme, que te obedece, aonde houver um coração, Pai, que ouviu esta palavra e acredita que a tua palavra é verdadeira, que o Senhor venha tocar ele, que o Senhor venha arrancar ele do pecado, do adultério, da mentira, da prostituição, do vício que o mundo, Pai, tem a oferecer para eles, da mentira, do engano, do ódio. Pai, que tu possas visitar estas famílias em nome de Jesus Cristo e que o teu nome seja glorificado. Perdoa os seus pecados daqueles que estão confessando o teu nome e escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro, para que haja salvação e que eles entendam que eles precisam da tua palavra, que eles precisam, Pai, se congregar e, meu Deus, ser fiel a ti. Muito obrigado por tudo, para sempre. Amém. Bem, caro amigo telespectador, estamos chegando a mais um final da sua programação de todos os sábados, o seu programa Voz Profética na TV. Você já sabe, mesma emissora, mesmo horário. E o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida e da sua família. Deus te abençoe.